Nós já estamos em contagem regressiva para o Mundial do Catar. Nossa seleção brasileira hoje, daqui a pouquinho, vai fazer o seu primeiro treino oficial em Turim, na Itália. Duas faltas, né, importantes nesse primeiro treino, né, que é Neymar e Marquinhos. O nosso querido Welison Costa, entre, meu querido. Já pode entrar, a casa é sua. Ele está aqui com a gente. Aleico Salam, seja bem-vindo, você viu? Boa segunda, né? Boa segunda, a segunda de primeira aqui no nosso Tem de Tudo. Olha aí. Não é verdade, Welison? Inclusive, gordinho. Vamos lá. Tem de tudo, uma mistura gostosa, ó. E a gente já nessa reta final para o início da Copa do Mundo, todas as atenções se voltam já para o Catar, todo mundo já querendo saber das novidades. E hoje a nossa seleção vai fazer o seu primeiro treino, não ainda no Catar, mas na Itália, que como você já explicou, é onde vão ficar acontecendo, né, esses treinos nesse período de preparação. Mas olha, duas ausências importantes, né? O fato do dia é isso. Bom dia, né? Bom dia. Telespectador Tem de Tudo. Bom dia, Shirley. Bom dia. Todo mundo. No fato do dia, Neymar e Marquinhos perderam. Não perderam, não. Eles chegaram a entrar no avião, mas tiveram que trocar de aeronave lá em Paris e não devem chegar a tempo do treino de 4 da tarde. Ah, mas está distante, porque 4 da tarde lá é daqui a 1 hora, meu amigo. 11 horas no horário de Brasília, lá ainda é 3 da tarde, lá na Itália, onde o Brasil vai fazer preparação em Turim. E a gente já tem imagens da chegada da seleção brasileira. A apresentação dos atletas que já se apresentaram ao técnico Tite. Temos aí as fotos e as imagens da chegada da seleção brasileira. Pra gente ir acompanhando. Lá em Turim, na Itália, no CT da Juventus, onde a seleção brasileira vai treinar daqui a pouco, a partir de meio-dia, o primeiro treino voltado para a Copa do Mundo. As atividades da seleção brasileira começam hoje, vão ser 9 treinamentos de hoje até sábado. No sábado a seleção vai para o Catar, vai para Doha, onde vai fazer a sua estreia na Copa do Mundo no dia 24 contra a seleção da Sérvia, Shirley. Olha, todo mundo super ansioso para ver, né, de fato, pela primeira vez, essa seleção formada por Tite juntas, né? Como você falou, a gente vai ter essas duas ausências, mas a gente já começa a sentir realmente, ó, aquele clima de Copa do Mundo. Olha aí a galera chegando. Isso, a turma chegando aí. Aí o Bremer, zagueiro da Juventus, que foi considerado uma das surpresas da Copa do Mundo, da convocação do técnico Tite. Ele, inclusive, esteve em campo ontem na vitória da equipe da Juventus pelo campeonato italiano. Vitória da equipe da Juventus, eu mesmo continuo sendo o Bremer aí nas imagens. A foto da chegada de hoje já, agora há pouco. O Rodrigo, jogador do Real Madrid também, aí concedendo autógrafo. O Rafinha, jogador do Barcelona da Espanha, também já se apresentou. O Danilo, lateral direito da Juventus da Itália também, que jogou ontem. Quem não jogou foi o Alexandro, que estava suspenso pela Juventus, então não jogou. Tá aí o Alexandro, o próximo dessa sequência de desembarques da seleção brasileira de hoje. Chegaram hoje e já estão em Turim, na Itália, para os treinamentos da seleção brasileira até o próximo sábado na Itália e depois vai para Doha aí com o Juninho, aí o técnico Tite com o Richarlison. O Richarlison também que jogou no final de semana, voltou a jogar 90 minutos pela equipe do Tottenham. Aí já a resenha com o Vinícius Júnior, o Pedro, o Militão, aí o Martinelli também considerado uma das surpresas da lista do técnico Tite. Aí o Thiago Silva que deve ser um dos capitães da seleção brasileira, ele e o Neymar devem ser os capitães da seleção brasileira, o próprio goleiro Alisson também pode ser um dos capitães da seleção brasileira. E aí, imagens de ontem, domingo, o desembarque da comissão técnica da seleção brasileira na Itália, com a chegada aí do jogador. Aí esse que tá vindo de terno cinza é o filho do Tite, que é auxiliar dele. Esse é o Tite. Sim. Técnico da seleção brasileira, e logo depois dele vem o presidente da Federação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, e os jogadores que atuam no Brasil. Everton Ribeiro do Flamengo, chegou ontem, então já está lá para o treinamento de logo mais a meio-dia no horário de Brasília, 4 da tarde no horário de Turim, na Itália. Aí o Pedro e o Everton, os 3 jogadores que atuam no Brasil, que foram convocados. Esse desembarque de ontem, as fotos já são de hoje, Shirley, informações quentinhas. Aí o César Sampaio, que é auxiliar também do técnico Tite. Shirley. As fotos de hoje, a gente viu, parece que está bastante frio, né, lá em Turim, na Itália. E eles vão fazer esse treinamento, né, com esse clima mais fechado. À noite, lá em Turim, à noite, 9 graus ontem à noite. Super frio. Agora, volta de 20 graus, de 15 a 20 graus, nesse horário de 4 da tarde lá, agora finalzinho da tarde, esse treino do Brasil lá nas 4 da tarde. Aí o Pedro cumprimentando todo mundo. No Catar, Shirley,
A gente vai ter 8 estádios no Catar. A gente já pode ver os estádios que a gente vai ter no Catar, os estádios para a Copa do Mundo. Agora sim, eu acho que esse aí foi o primeiro. Olha aí. Foi muito importante também, porque é o primeiro encontro oficial do time e a gente sabe que essa integração também é essencial, né? Para que a equipe se sinta de fato unida, que tenha aquele clima de união e isso facilita também na hora do jogo, né? E não é nem uma questão de aclimatação, como se fala, porque é completamente diferente a temperatura, porque lá eles vão enfrentar temperaturas parecidas com a de Teresina. Nossa, é bem quente, é isso que eu tava vendo. Eles estão treinando num país super frio, mas vão já encarar um calorzão, mais ou menos parecido com o nosso BR-Abró, né? O estádio da estreia do Brasil, o Zail Stadium, vai ser o estádio da estreia do Brasil e também do segundo jogo do Brasil, do terceiro jogo do Brasil contra Camarões. Capacidade para 85 mil torcedores, deve lotar nas principais partidas, principalmente os jogos do Brasil e na grande decisão, também nos jogos de mata-mata. 85 mil torcedores nesse estádio. O principal estádio fica em Doha, no Catar. Ele fica praticamente no meio dos estádios. Esses pontos pretos, gente, são a localização. Aqui, para facilitar para você, a gente puxou a seta para identificar. Mas aqui, ó, a localização exata dele, certo? E tem um estádio desse que poderia ser no Piauí, sabia, Chile? Por quê? Sabe por quê? Porque o pessoal pergunta, que estádio, qual é o estádio que vai jogar? É Bin Ali. O nome é Bin Ali? Aqui, ó. Ahmed Bin Ali Stadium. Bin Ali Stadium. Tem as imagens do Bin Ali, tem? Você separou pra gente? As imagens do estádio. Olha, poderia ser no Piauí. Podia, sim. É o Bin Ali Stadium. É o Ahmed Bin Ali Stadium. Estádio, viu? Não fica em Doha, fica na cidade próxima, 12 quilômetros, Chile, é outra cidade, mas são 12 quilômetros de distância. Por exemplo, do centro de Doha para esse estádio que fica em outra cidade, que é a cidade de Al Riyad. Bin Ali foi construído especialmente para esse Mundial, você sabe? O estádio foi construído em 2003, esse estádio. Então ele tem capacidade para 40 mil pessoas e foi melhorado para essa competição. E ele é a porta de entrada do deserto. O deserto, a área não, digamos assim, não civilizada da região, que é a área onde tem altíssimas temperaturas e também não tem a urbanização que tem a cidade de Doha, que é a capital do Catar, e as demais regiões. Se puder voltar ao mapa para dar mais um exemplo para você sobre essa questão das distâncias. Exatamente, é isso que eu ia falar, ia perguntar. A gente está falando aqui que o diferencial desse Mundial é que os estádios, né, é um país muito pequeno. Então as distâncias são curtíssimas, né, Wellington? Olha só, os estádios mais distantes. O Al Janoub Stadium, que fica em Walkra, aqui, certo? Esse é o ponto. Certo. E ficam 2 palmos aí, ó. Bem pertinho. 55 quilômetros, pessoal. 55 quilômetros. São os estádios mais distantes um do outro. Os demais, toda a distância são menores do que 55 quilômetros. Esse para esse outro, o Al Bayt Stadium. A capacidade dos estádios varia de 40 mil a 85 mil pessoas. E no estádio que a gente falou hoje, o Bin Ali, vão acontecer 7 jogos. 6 jogos da primeira fase, o Brasil não vai passar por lá e vai ter um jogo de oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, que está chegando. Faltam 6 dias, Chile. Exatamente. Poxa, no estádio que tem o nome que poderia ser aqui, o Brasil não vai passar por lá, Bin Ali. Não vai passar pelo Bin Ali. Poderia ser aqui no Piauí, Bin Ali, mas não vai ter Brasil e Bin Ali. Tá certo. A expectativa para esse primeiro treino oficial, hein, Wellington? O que deve ser focado? Ele vai ser aberto? Vai ser transmitido alguma parte? A gente aguarda imagens da CBF desse jogo e a imprensa tem um local lá, mais de 100 profissionais já estão trabalhando lá também nessa cobertura. Mas a gente aguarda imagens, inclusive, de transmissões ao vivo dos próprios perfis da Confederação Brasileira de Futebol a partir de meio-dia desse treinamento. Pelo menos 15 minutos, que é o que permite filmar. Mas quem está lá acompanhando em loco consegue ver toda a atividade. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a primeira movimentação dos jogadores, vai fazer aquecimento, vai mostrar o que é que ele quer, vai conversar com os jogadores, dizer qual tipo de preparação ele vai desempenhar nos próximos dias. Inclusive o preparador físico sempre explica antes o que ele quer com cada exercício daquele, e depois o técnico Tite deve já desenhar uma equipe para a estreia. Já estão falando em Daniel Alves na equipe principal. Teria uma seleção com Daniel Alves e outra seleção sem Daniel Alves, mudando o esquema tático da seleção brasileira. Seria com Danilo na lateral direita, seria uma equipe, e com o Daniel Alves seria uma outra equipe. Eu ainda acho que o técnico Tite vai manter a sua escalação básica, que é com o goleiro Alisson, o Danilo na lateral direita, o zagueiro Thiago Silva
e o Marquinhos. Na lateral esquerda, o Alexandro. No meio, os dois volantes, o Casimiro e o Fred. Também, como meia da seleção brasileira, jogam o Paquetá e o Neymar. O Neymar é atacante de origem, mas na seleção brasileira vem jogando como meia. E na frente, ele deve jogar com dois atacantes, o Rafinha pela direita e o Richarlison centralizado como centroavante. A depender também dessa questão de lesões que o Richarlison teve. O Vinícius Júnior, muita gente pergunta, e o Vinícius Júnior? Ele vai jogar quando o Tite quiser mais amplitude pela esquerda, quiser sair com mais força pela esquerda no ataque. Tá certo. Eu não sei porque que o Tite não levou também, sabe tudo, o homem sabe tudo. Manda um zap pra ele aí. Vamos mandar um zap Dá pra uma ele. força. Mas me diz uma coisa, já que hoje não vai ter a presença nem de Neymar, nem de Marquinhos, a gente já explicou o porquê, quando é que deve ser o próximo treino? Já tem uma agenda com a sequência aí dos treinos? Diariamente, hoje é o único treino às 4 da tarde. Diariamente os treinos serão às 3 da tarde. E amanhã já tem a primeira coletiva. Ainda não foi divulgado quem vai participar dessa primeira coletiva, mas vai ser amanhã. Tem previsão no horário, no horário local de meio-dia essa coletiva. Então, no horário de Brasília, por volta de 8 da manhã, 9 da manhã, essa coletiva. A gente já deve já ter essas informações também amanhã no Tem de Tudo.